Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, telespectador, telespectadora. Eu sou João Paulo Hack Miranda, este é o nosso programa Alquimia das Ideias. Estamos juntos todas as quintas-feiras às 17 horas. E hoje, dia 21 de novembro do ano de 2024, estamos chegando no fim do ano, pouco mais de um mês, já estamos no Natal, 40 dias do ano de 2025. Esse ano de 2024 que tem sido marcado por uma grande intensidade, não é? Intensidade de acontecimentos. E como não poderia ser diferente, nós estamos no ano de Saturno. Nós vamos ter a virada do ano agora em 31 de dezembro, do ano fiscal, mas as influências saturninas elas vão prevalecer até março de 2025. Então ainda estamos sob os fortes influxos de Saturno. Saturno, eu sempre repito, não é um planeta, dentro da astrologia, não é um planeta maléfico, como muitos costumam alcunhá-lo. Olha que palavra que eu fui tirar agora, alcunhá-lo. Né? Mas costumam alcunhar Saturno como um planeta maléfico, e isto não é verdade. Saturno, sim, tem um componente forte de resgatador kármico. Então, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, Saturno vem com a sua força, vem com a sua intensidade, muitas vezes de forma contundente, provocando acontecimentos nas nossas vidas, contundentes que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer em rumo da nossa evolução, da evolução da nossa alma e do nosso crescimento pessoal. Então, eu sinto, pelo menos a energia que eu estou sentindo, o que eu estou assimilando, as experiências pelas quais eu estou passando este ano e as pessoas também com quem eu me relaciono, as pessoas que eu atendo também nos meus atendimentos e nos meus cursos e nas minhas aulas, quase todos falam de experiências muito fortes que estão sendo muito presentes nesse período saturnino. E hoje nós estamos com o Sol saindo de Escorpião e entrando em Sagitário. Então, o Sol sai das trevas de Escorpião, lembrando que também trevas não é algo ruim, mas saindo da obscuridade, saindo do fundo do Hades para renascer, não é, através da energia do Centauro, símbolo do Centauro, do Sagitário, símbolo da busca, símbolo da busca da iluminação, da busca do conhecimento. Sagitário é o símbolo, é o signo dos eternos e das eternas buscadoras. Buscador do quê, João? Buscadora do quê? De um sentido para a vida, de um sentido verdadeiro, que nós chamamos da nossa religação com o superior, com o nosso eu superior, com o nosso Deus interno, ou como você queira chamar. Então, aproveitando esse ensejo do Sol saindo de Escorpião e entrando em Sagitário, eu decidi trazer aqui como tema do nosso debate, das nossas reflexões, o anjinho e o demôniozinho e o diabinho que todos nós temos. Vocês já devem ter visto, gente, nós vemos isso muito em desenho animado, em filmes, em representações da cultura pop, muitas vezes. Geralmente é colocado de uma forma engraçada, de uma forma humorística, o, o nosso lado anjinho, né, o nosso lado virtuoso e, ao mesmo tempo, o nosso lado diabólico, o nosso lado sombrio. Normalmente é representado justamente por um anjinho, um serzinho alado, bonito, luminoso, que habita o nosso. Ele se posiciona sobre o nosso ombro direito, o anjinho. Então, o nosso ouvido direito ele se torna aí a voz, né, o sentido de captar a voz da consciência, a voz da sabedoria, a voz da virtude. Por outro lado, aqui no ombro esquerdo, não é, está pousado também aí um anjinho caído, um anjinho das trevas, um diabinho. Aí esse diabinho, ele sopra no nosso ouvido esquerdo, não é? As tentações, as tentativas de nos fazer sucumbir, as tentações aos desejos, aos baixos instintos,
as baixas emoções, os nossos instintos mais primitivos e mais destrutivos ao mesmo tempo. Aí, gente, nós nos perguntamos, mas isso é apenas uma representação curiosa ou mesmo lúdica da nossa própria dualidade, da própria polaridade que é intrínseca à natureza humana? E aí a resposta que eu digo, pessoal, não. Isso tem um fundamento muito profundo. Essa questão do nosso diabo e do nosso diabinho e do nosso anjinho pessoal, isso está dentro da filosofia grega, por exemplo. No Fedro, na obra Fedro, Platão faz uma analogia da alma através de uma imagem, a nossa alma como sendo um cocheiro, e ela é conduzida por 2 cavalos alados. Um cavalo do lado direito, né, que é um cavalo branco, representando de raça nobre, representando as mais puras virtudes, e do lado esquerdo, o cavalo que representa as nossas tentações, que representa o nosso lado mais obscuro, mais complicado, mais sinistro. É isso. Isso, inclusive, tem uma representação em alguns tarôs, por exemplo, no tarô de Marsella, no Arcano 7, o carro de Apolo, ele veja, o Arcano 7, que é o carro, a figura central é o cocheiro, e o carro é conduzido por 2 cavalos. É interessante, né? Eu vou projetar aqui o Arcano 7 do tarô de Marsella, certamente tem relação com essa imagem evocada por Platão, tá? No Fedro. Gente, também podemos falar que isso existe dentro da Cabala, né? Do Talmud, que são os comentários, né? A tradição oral da lei hebraica, da Torá, do Velho Testamento, né? Do Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés. Então, os comentários, a tradição oral da Torá, também fala desses jogos, não é, do nosso anjinho e do nosso diabinho. Então, tudo isso tem uma conotação, sim, verdadeira, porque tudo isso diz respeito à própria natureza da alma humana, da nossa alma. A condição, como eu falei, da dualidade, ela é absolutamente intrínseca, essencial à natureza humana. Nós vivemos dentro da polaridade, todos nós somos luz e sombra ao mesmo tempo, somos bem e mal. Lembrando que não existe mal sem bem, nem bem sem mal. Então, essas 2 imagens, né, as imagens arquetípicas do anjinho e do diabinho, uma não existe sem a outra. O que acontece é que nós acabamos sendo condicionados pela nossa criação, pela família, pelas escolas e muito também pelas religiões, pelas tradições onde nós crescemos dentro, né? Se uma pessoa cresceu dentro de um lar religioso, ou mesmo que não tenha crescido, como eu falei, isso faz parte até mesmo da própria educação e dos próprios meios de comunicação que trabalham muito essa questão dentro do maniqueísmo, né? Então, esse aqui é o bonzinho e esse aqui é o malzinho. Então, com isso, nós acabamos fazendo o quê? Com esses 2 aspectos, que na verdade são aspectos, esse anjo e esse diabinho, eles são aspectos da nossa própria alma. Fazem parte da nossa constituição psíquica. Só que nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos reprimindo o nosso diabinho. E o nosso diabinho, ele acaba se tornando, né, uma força inconsciente, que atua através do inconsciente. Então ele vai continuar atuando, ele vai continuar nos influenciando. Só que como nós reprimimos, nós não reconhecemos como parte de nós, ele vai atuar através do inconsciente e normalmente fazendo o quê? Nos atacando. Mas não são ataques, como a gente às vezes vê também em filmes, em questões assim, não são ataques. Não é que o diabinho vai aparecer com uma espada, com uma faca atacando a gente. Não. Vai ser através do nosso componente psíquico. Tá? Então, nos levando, como eu falei, muitas vezes, nós inconscientemente, né, sem estarmos na plenitude das nossas faculdades
sensoriais, mentais e emocionais, nós acabamos fazendo as maiores besteiras do mundo. E depois nós nos arrependemos. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas besteiras nós não fazemos por não pararmos para pensar um minuto? Pensa um minuto antes de tomar alguma atitude, de falar alguma coisa. Né? Conta até 50, conta até 100 antes de tomar uma atitude, de falar alguma coisa. Não, nós somos muito mais impelidos pelo emocional, nós acabamos aí, muitas vezes, como eu falei, tomando atitudes e falando coisas das quais nós depois nos arrependemos profundamente, às vezes nos arrependemos para o resto da vida. E, como existe um ditado popular, né, que fala que são acho que 2 ou 3 coisas que não tem retorno, né? Que é a flecha lançada e a palavra proferida. E tem mais uma também que agora não estou me lembrando, mas uma delas é a palavra proferida, quer dizer, você falou alguma coisa que não tem volta, tá? É com a flecha lançada também, não tem volta. E a oportunidade perdida. Então, 3 coisas que não tem retorno. A flecha lançada, a oportunidade que você perdeu e a palavra proferida, a palavra lançada também. Esse nosso diabinho interno, ele acaba se tornando uma força que tem um poder extraordinário sobre nós, sem que nós saibamos exatamente como ele atua, de que forma ele atua, onde ele nos pega, onde ele costuma nos pegar. É lógico, ele nos pega mais através das nossas fraquezas, vulnerabilidades, né? O nosso calcanhar de Aquiles, é ali que ele vai nos pegar mais facilmente, tá? E nós normalmente caímos que nem patinhos, não é? Dentro da armadilha. E muitas vezes, por outro lado, nós acabamos idolatrando, né? Como se fosse uma idolatria mesmo, idolatrando o nosso anjinho. Não é? Então, muitas vezes, assim como, nossa, eu sou um modelo de virtude, eu sou um modelo de consciência, de inteligência. Às vezes nós nos ufanamos de nós mesmos e a gente tem que se orgulhar das coisas boas nossas. Não é isso, não estou falando que a gente deve fazer o contrário. Mas muitas vezes nós nos ufanamos demais das nossas qualidades e acabamos nos esquecendo das nossas questões mais sombrias, mais complicadas. E como eu falei, apesar de tudo, nós temos mais consciência das nossas virtudes, das nossas qualidades, e até isso, e com isso nós acabamos até mesmo, às vezes, idolatrando, levando a um grande narcisismo. Isso pode levar a um narcisismo, falando, nossa, como eu sou uma pessoa inteligente, nossa, como eu sou uma pessoa bem-sucedida, nossa, como eu tenho mais do que meus vizinhos, como eu tenho mais bens do que a minha família, como eu tenho um carro mais novo do que o meu irmão e do que o meu vizinho, coisas assim, às vezes serem coisas bobas e triviais, são formas, né, de nós enaltecermos aquilo, as nossas virtudes, qualidades, principalmente pelo que a gente tem, pelas nossas posses. De qualquer forma, o que acontece é que a nossa sombra, o nosso diabinho, ele acaba atuando com muito mais força, de uma forma descontrolada, de uma forma muitas vezes contundente, traiçoeira, porque ele vai atuar através da nossa sombra. As nossas sombras, não é? Elas estão, o próprio nome fala, sombras do nosso inconsciente, estão lá no nosso inconsciente. Então nós ainda não temos acesso a elas, porque o que acontece? Nós a jogamos num limbo, nós jogamos a nossa sujeira debaixo do tapete, nós reprimimos os nossos instintos, costumamos justamente reprimir os nossos maus desejos, os nossos maus instintos, que fazem parte da gente também. Aí eles vão se tornando aí um monstrão, né? Às vezes até quando a gente nasce, ele é um diabinho até que simpático, fazendo aqui uma brincadeirinha, pessoal. Mas aí, conforme ele vai sendo relegado cada vez mais à sombra e vai sendo negligenciado, o que acontece? Ele vai se alimentando da nossa força astral, sem que nós saibamos, vai nos vampirizando, através dos nossos maus instintos, baixos desejos, etc. E vai se tornando um monstrão cada vez mais feio, e mais perigoso e mais poderoso. Sabe o que é isso, pessoal, dentro do universo do hermetismo, da iniciação? Esse é o que nós chamamos nosso dragão do umbral. Esse é o nosso dragão do umbral,
que é parte de nós mesmos. E quando nós é a nossa esfinge, nosso dragão do umbral é a nossa esfinge. Por isso que o enigma da esfinge é o quê? É o decifra-me ou te devoro. Tá? Como esse diabão vai crescendo, a imagem do Arcano 15 está me vindo na memória aqui, ó, a imagem do Arcano 15, o Baphomet, é a própria imagem do nosso dragão do umbral. Aquilo vai crescendo e nós não conseguimos decifrar o enigma da esfinge, aí o que acontece? Ele nos devora, simbolicamente. E é isso que vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Nós vamos sendo devorados até o fenômeno da morte, e aí nós não deciframos o processo, temos que voltar para a roda de reencarnações, até a gente conseguir reconhecer essa figura que faz parte de nós. Gente, no começo do século XX, um grande gênio surgiu na história da humanidade, no contexto da humanidade, que foi Carl Gustav Jung. Ele criou a psicologia analítica, ele era discípulo de Freud, e o Carl Gustav Jung ele trabalhou muito com essa parte. Ele trouxe muitos ensinamentos e trouxe muitos insights. E esse processo de reconhecimento e assimilação da sombra faz parte do próprio processo terapêutico da psicologia analítica junguiana. Então, esse diabinho ele é dado por Jung como o nosso lado obscuro, o instinto animal que constitui o nosso inconsciente pessoal. É a parte negligenciada por nós e que abriga as nossas reações instintivas. Vejam como aquilo que eu já tinha falado. Esse aspecto escuro e desconhecido do self. Porque é isso, nós acabamos reprimindo e ele se torna, embora seja parte de nós, ele é desconhecido. E aí a terapia junguiana, o processo terapêutico junguiano, ele busca a individuação. E o que é a individuação? É a busca de integração dessas partes da nossa alma, dessas partes da nossa psique. A integração tanto dos componentes conscientes como dos componentes inconscientes, integrando aquilo que é consciente como luz e o inconsciente como sombra, que são partes nossas. Esse é o componente da individuação. O enfrentamento da sombra, logo é o dragão do umbral, por isso que nós falamos que a figura do Arcano 15, que quando você estuda o tarô, é uma figura de confrontamento. Então primeiro você se abre ao enfrentamento, você reconhece, você fala, isso aqui é feio pra caramba, mas é parte de mim, sou eu mesmo. Tá? Aí você vai buscar o que? A assimilação e a integração. Aí nós passamos cada vez mais ao que? A deixar de reprimir esses aspectos da nossa personalidade. Gente, realmente é um processo normalmente meio doloroso, porque nós somos obrigados nesse processo, que é o processo de autoconhecimento, a confrontar uns aspectos de nós mesmos que normalmente não são fáceis, não é um processo confortável. Eles podem ter os seus... E tem, claro, o seu componente desafiador e perturbador. Mas quando você começa a enxergar não mais como uma força terrível, uma força que quer acabar com você, um diabo, alguma coisa assim, você reconhece como parte de você mesmo. Aí você busca a integração. E o processo de evolução humana, pessoal, ele segue sempre esse padrão. Não existe bem sem mal, não existe mal sem bem. Não adianta você ficar enaltecendo o seu lado bom, o seu lado de luz, se você acaba negligenciando o seu lado mal, que eu gosto até de falar mais do nosso lado sombra. E eles sempre vão continuar existindo, porque é através do atrito que nasce a consciência. Então sempre vai ter o aspecto de sombra, sempre vai ter o aspecto, esse aspecto como um mal estratégico, né, como lado inconsciente, para fazer a gente crescer, para fazer a gente evoluir. Dica, pessoal, vamos procurar abstrair cada vez mais o medo das nossas vidas. O medo só atrapalha. Principalmente é isso, o medo de si mesmo, o medo de nós mesmos, o medo de nos reconhecermos, o medo de reconhecer as nossas próprias sombras, tá? Dando ensejo a esse tema que eu trouxe hoje, pessoal, na próxima terça-feira, dia 26 de novembro, eu vou proferir online um workshop de astrologia que tem tudo a ver com esse tema, que chama Lilith, a esfinge da alma. Todo esse componente que eu falei de sombra, o dragão do umbral, ele existe projetado dentro do nosso mapa astral,
dentro do nosso mapa astrológico, como um ponto chamado Lilith, o lado que é o lado escuro, que é o lado obscuro da nossa lua, que é o lado obscuro da nossa alma. Então, esse ponto no nosso mapa astrológico, ele representa um ponto em que nós temos a tendência a sucumbir, temos a tendência a se submeter às tentações. Sendo que a Lilith, o dragão do umbral, onde ele nos pega? Nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades, no nosso calcanhar de Aquiles. Então, quando nós descobrimos onde Lilith, onde o dragão do umbral atua no nosso mapa, é uma forma de nós começarmos primeiro a reconhecer a nossa sombra e iniciar esse processo de assimilação e integração. Então, é um aspecto da astrologia que é muito ligado a esse componente psicológico e muito ligado a esse legado de Carl Gustav Jung. Tá? Então, esse workshop online vai ser na próxima terça, 26/11, às 20 horas. Vai ser na plataforma Zoom e os ingressos já estão à venda. Você já pode adquirir seu ingresso na plataforma Simpla. Tá? Eu vou conduzir esse workshop e, como nós estamos aí final de novembro, né? Novembro, Black November, se você tiver interesse em participar, um trabalho que eu já fiz outras vezes, mas online é a primeira vez. O workshop ele vai ficar gravado, então quem se inscrever vai continuar tendo acesso durante um ano, tá? Mas voltando, como nós estamos aí no Black November, final de novembro, nós estamos oferecendo uma promoção especial a quem tiver interesse. Então, se você tiver interesse em participar, manda um WhatsApp para mim no número 11 99659 7370. 11 99659 7370, que eu vou te mandar um cupom com um desconto super especial. Então, é obrigatório, não vai ficar fora dessa, hein, pessoal? E na próxima terça nos encontramos, então, para falar melhor sobre isso e enxergar esse aspecto dentro da astrologia, dentro do nosso mapa astrológico. Você vai saber onde se encontra a Lilith, onde se encontra o dragão do umbral dentro do seu mapa. É isso aí, pessoal. Muito boa tarde e uma excelente semana. Muito obrigado.